A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez aqui neste nosso estudo sobre este tema tão poderoso que o Senhor está nos alertando a estudar sobre entender a nova geração. Lembrando sempre que a nova geração inclui a minha vida, inclui a sua vida, inclui a vida dos nossos filhos, dos nossos pais e todos aqueles que estão conosco, independente da idade em que eles estão vivendo, como nós já comentamos aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho, dentro desse entender a nova geração, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são as pressões. E o que é isso que para os adolescentes é algo assim que é muito forte, eles se sentem muito pressionados e eles muitas vezes tomam decisões muito terríveis por conta desta ansiedade, desse distúrbio emocional que eles sentem pelo fato de estar num momento em que estão de transição do próprio corpo. Muitas decisões precisam ser tomadas e muitas vezes os pais, os adultos que deveriam estar conduzindo, também não têm maturidade suficiente para tratar do assunto. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero assim que com muita força de vontade, clamando a Deus para que Ele possa mesmo nos direcionar naquilo que nós estamos falhando, naquilo que nós não estamos enxergando, para que nós possamos ser pessoas mais próximas do nosso próximo, principalmente daqueles que estão dentro da nossa casa, para identificar as necessidades deles. Então, eu anotei aqui, sentir-se pressionados. Uma das coisas que eles sentem, então eu anotei, todos nós sentimos pressionados durante algumas situações. Mas os adolescentes, como eles estão em transição, eles se tornam mais evidente. E o que acontece? Fica mais forte porque eles estão em formação do próprio corpo. Então, é os hormônios que estão em transformação, é o crescimento acelerado, o famoso estirão. E aí eles se sentem desajeitados, é as roupas que não servem, que no mesmo dia que estava boa já não serve mais, é o calçado que já não serve mais. E o que acontece? O corpo está num processo de maturação, num processo de transformação, eles estão numa transição. Imagina tudo isso misturado com a cobrança de boas notas na escola, com a cobrança de não poder namorar, com a cobrança de ter que trabalhar para contribuir em casa. Então, assim, realmente gera um comportamento muito conflitante, porque eles não estão bem no corpo físico, não estão bem no corpo emocional, porque ali eles têm, ora são tratados como crianças, ora são tratados como adultos. Para algumas coisas eles são grandes demais para continuar fazendo, para algumas coisas eles são pequenos demais para começar a fazer, e isso somos nós, os adultos, que estamos tratando dessa maneira. Eles, mesmo que nós não falássemos nada, isso já seria uma dificuldade pelo fato de que eles estão nesse processo de transformação. E então, eu anotei aqui também a cobrança nessa fase sobre que faculdade vão fazer, qual a profissão que vai exercer, que tipo de emprego vão procurar, porque muitos dos nossos jovens precisam trabalhar para ajudar a contribuir em casa. Então, o que acontece aqui é muita pressão. E aí, nós precisamos realmente entender, lembrando que esse entender que nós estamos falando aqui nesse estudo não é ser passivo, não é dar corda para o adolescente para ele fazer o que ele acha que ele quer, não é se omitir em nome da política da boa vizinhança. Não é isso. É no sentido de chamar para conversar, de estar presente, de ouvir, de mostrar-se interessada por aquilo que eles estão vendo, que eles estão falando. Quando eles falarem que estão com dor, que estão cansados, realmente investigar se isso não é preguiça, se isso não é
uma brecha que eles viram para não fazer, tentar sondar mesmo a capacidade, tanto ali na formação do caráter, na postura, na conduta, e observar como que eles estão andando, até a postura física mesmo, se estão muito encurvados, se estão com o ombro muito fechado para frente, o que eles estão comendo, quais são as preferências, se está dormindo demais ou se não está dormindo nada. E todos esses detalhes precisam ser vistos. E por que a gente precisa ser visto? Primeira razão, porque os nossos filhos, eles precisam se sentir respeitado, amado, e se sentir que eles são vistos dentro de casa, que a mãe se importa, que o pai se importa, que eles estão olhando, estão percebendo. Sabe quando é aquele olhar, com aquele zoom sobre a situação, aquele olhar para tentar fazer com que aquela situação que parece ser tão pequena, você dá uma ampliada nela, assim, para você conseguir ver ela melhor. Então, tentar interpretar para não gerar mágoas, para não gerar ressentimento, para não ficar fazendo comparações, não deixar com que eles se sentem anulados porque você nega sempre, ou porque você não dá ouvido, não deixar eles também perceber violência. Por quê? O que deixa eles já estão num momento muito inseguro, por conta de tudo que eles não sabem o que vai ser, não sabem o que vão fazer pela própria natureza ali do momento. E aí, se eles começam a ver em muitas brigas, principalmente dos pais, eles começam, tudo fica maior. Então, se foi uma conversinha, mas eles perceberam que a conversa era uma conversa pesada, eles já começam a pensar numa coisa maior, já começam a levar isso para uma ampliação da situação. Então, aqui durante esse estudo para falar sobre as pressões, e como eu disse para vocês que eu estou fazendo esse trabalho, conversando com os meus filhos, ouvindo o que eles pensam, e eu perguntei assim muito para eles sobre isso, o que é a pressão para eles, o que é a pressão? E assim, eu fiquei surpresa, porque assim, são coisas tão pequenas, que nós adultos já passamos por isso. Só que aí, quando a gente compara aquilo que eles pensam que são pressão, com aquilo que nós estamos vivendo e que nós ainda nos sentimos pressionados, como por exemplo, eu vou trocar de carro, preciso trocar de carro, já gera uma pressão. Preciso comprar uma casa, já gera uma pressão. Tem um carnê para pagar e a situação ficou difícil financeiramente, como que eu faço? Já gera uma pressão. Que seria uma coisa natural da nossa rotina, porque nós somos adultos, trabalhamos, temos uma finança que seria capaz de suportar essas coisas. Então a mesma coisa seria para eles dentro da fase que eles estão. E aí o que acontece? Na pesquisa, da internet, pelo que está acontecendo com os adolescentes de uma forma geral. Então o que eu consegui encontrar? Na visão, né, assim, analisando do ponto de vista dos adolescentes até 19 anos, como eles estão em relação à depressão, como eles estão em relação a suicídio, a síndrome do pânico, transtorno bipolar, e quais seriam as causas disso. Então eu encontrei uma das pesquisas que diz assim, muitos adolescentes são mortos por depressão. Isso é um relatório psicológico. Aí diz assim, uma das razões, né, que eles acabam tirando a vida é porque eles se sentem inútil. Por que eles se sentem inútil? Porque eles não se sentem especial. Então eles começam a ter depressão, então eles começam a ter ansiedade, eles começam a ter aquele transtorno bipolar, que uma hora estão alegres demais, outra hora estão tristes demais, uma hora estão chorando, uma hora estão estudando, outra hora não quer mais estudar. Então isso começa a gerar uma oscilação muito grande, que o próprio corpo começa a gerar uma tentativa de compensação. Então chorou muito, depois quer ficar muito alegre, dormiu muito, depois quer ficar muito tempo acordado.
Então começa a gerar um risco muito grande na própria estrutura do corpo. Então aqui diz, um grupo maior de risco do suicídio é dos homens. Então olha como a gente tem que se preocupar com os homens, os jovens, né, do sexo masculino. Por quê? Porque na fase inicial da doença é mais difícil de perceber, porque os meninos normalmente na adolescência eles são mais tímidos, mais recatados, então vai ficando mais difícil para as pessoas de casa perceber que ele está com problema. E principalmente também porque com esse acesso tão grande à tecnologia, eles se trancam, aí o pai pensa tá jogando, a mãe pensa tá jogando, tá falando com os amigos, e às vezes não é, às vezes está até vendo coisas ruins, às vezes está até vendo situações em que está levando eles ainda mais para o buraco. Então aqui vai dizer assim que, nesse estudo também, que nos últimos 5 anos, só com transtorno bipolar, 24% dos pacientes que estavam com transtorno bipolar tiveram tentativas seríssimas de suicídio. 24% é um percentual muito grande para essa idade, que de regra assim não teriam nem motivos para estarem tão chateados assim. E o que acontece isso? Porque o desgosto é tão grande que parece que não tem sentido continuar vivendo. E falando da pandemia, assim, nesse período de pandemia, então ainda diz que aumentou, pelas pesquisas, aumentaram ainda mais jovens com problemas mentais, jovens com depressão, com transtorno psicológico, com ansiedade, com síndrome assim terríveis de solidão, se sentindo realmente abandonado, rejeitado. Então, o que nós precisamos fazer aqui nesse estudo que nós estamos fazendo, procurando realmente ajuda para nossa casa, para nossa igreja, para o nosso ambiente de trabalho, por onde nós estamos passando. Nós precisamos tomar este cuidado de olhar primeiro para dentro de nós, qual é a nossa contribuição em relação aos jovens, quando nós estamos trabalhando, que tem pessoas mais jovens trabalhando com a gente, como que a gente fala com eles, como que a gente age com eles, o quanto a gente tem orado pedindo Deus sara a nossa nação, procura, o quanto nós temos procurado a olhar de verdade para o coração daquele que está do nosso lado. No trabalho, por exemplo, é um momento assim que muitas vezes nós não achamos que temos ali a oportunidade de falar do amor de Jesus, do amor que nós temos pelas pessoas, porque muitas vezes é mesmo complexo, porque é num ambiente onde é tenso, onde as coisas acontecem ali de dificuldade, de pressões aí por clientes, pelas metas da empresa. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta como nós devemos buscar. Como nós devemos buscar o nosso Pai. Então, dentro desse estudo, nós precisamos, mães, a olhar com este ângulo, assim, com essa lente nos nossos olhos, como nós estamos vendo os nossos adolescentes. Será que nós estamos achando que tudo é frescura e que eles não teriam motivo para ficarem tristes, chateados, depressivos? Será que eles não têm motivos para se sentir pressionados? Porque nós pensamos isso muitas vezes, porque nós temos problemas maiores, mas é problemas maiores por causa da nossa idade, por causa da nossa rotina, por causa da nossa estrutura. Porque cada um é proporcional àquilo que está para viver. Então eu quero, para finalizar, né, esse nosso tema de hoje sobre as pressões, eu quero falar aqui sobre o Salmo 77, que é um salmo de Asaf, quando ele estava assim, se sentindo, eu imagino aqui que o que Asaf estava passando era tipo que esses adolescentes que se levam a entrar assim numa, e os adultos também, quando entram numa situação assim de pressão emocional, pressão psicológica, que pensa até em dar cabo na sua vida. Então o Salmo 77, Asaf dizia assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor.
Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma não encontra consolo. Olha o que ele está dizendo, que ele, mesmo ele fazendo isso, mesmo ele procurando ao Senhor, mesmo ele levantando as mãos e clamando ao Senhor, a alma dele não encontrava consolo. Então imagina a situação que estava a alma de Asaf naquele dia. Daí ele diz: lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Olha que situação. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbada estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Veja a situação que estava este homem. Olha as perguntas que ele faz para Deus. Olha a expressão do sentimento da alma. E aí ele segue: cessou perpetuamente a sua graça? Questionando Deus. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Olha o que ele está dizendo. Será que tinha um tempo de validade as promessas? Será que agora se esqueceu de todo o seu povo? Será que agora esse Deus não tem mais preocupações de nos dar um favor, né? Porque a graça, que é o favor imerecido. Então, aí segue: será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Então é assim que sente o depressivo, o ansioso, o bipolar. No momento do desespero, ele se sente como se nada valesse a pena, como se ninguém estivesse do lado dele, como se ninguém pudesse socorrer. Então aqui segue: e então eu disse, esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Invalidou o poder de Deus. Ele estava aqui dizendo: acabou para mim. É isso que eu entendo que ele estava dizendo. É o fim. Então ele disse: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as suas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Então aqui, do versículo 11 para frente, quando ele começa a dizer: recordarei os teus feitos, é como, eu penso que aqui ele estava assim, nessa angústia, nesse desespero, neste questionamento, e ali ele não sabia mais o que fazer, mas então ele dá uma parada, eu imagino, né, que não está dizendo, na Bíblia não está dizendo isso, mas eu imagino que ele diz assim, eu imagino que ele deve ter dado uma parada, uma respiração. Não, peraí, não é bem assim, eu tô mesmo desesperado, mas o Senhor Deus não é essa pessoa que eu tô falando. Peraí, deixa eu recordar, deixa eu trazer na minha memória aquilo que realmente esse Deus pode fazer. Então ele começa, aí ele diz: tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Como o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou a redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Então eu vejo aqui, esse é o Salmo 77 inteiro, eu li todos os capítulos, os versículos. Então eu vejo aqui Asaf num momento de desespero, uma alma aflita e angustiada, numa depressão total, numa ansiedade total, na maior bad. Mas ele chega um momento que ele para e diz: não, peraí, eu não tenho motivo para tudo isso. Deixa eu recordar o que Deus fez por mim. Deixa eu recordar o que Deus fez por essa nação. Deixa eu ver o que Deus fez nesse universo tão poderoso. Então ele começa a trazer à memória isso. E eu vejo que este é o caminho. Quando nos outros estudos que nós já fizemos deste propósito,
falando ali do que nós precisamos orientar os nossos filhos, ouvir, mostrar interessada, conversar, se relacionar intencionalmente, é conversar. E neste momento que nós vemos que eles estão ansiosos e aflitos, não invalidar, não dizer que eles não têm razão para isso, mas ouvir com atenção e trazer na memória esses estudos da palavra, mostrando que grandes homens passaram por dificuldade, que grandes mulheres passaram por dificuldades, mas foram valentes, oraram, buscaram, clamaram a Deus e foram socorridos. Que sim, que existe maldade no mundo, que existem momentos que nós somos trapaceados, que nós somos negligenciados, existem momentos em que somos traídos, existem momentos em que puxam mesmo o nosso tapete, mas que existe uma vitória reservada para nós. E que vale a pena continuar tentando, que vale a pena continuar orando, que vale a pena continuar crendo, e que eles não estão sozinhos, que eles têm sim uma família, que eles têm uma mãe que ora, que eles têm um pai que ora, que eles têm os irmãos ao redor, que eles têm uma casa, que eles têm um lugar para voltar, que eles têm um abraço, que eles têm, enfim, passar, oferecer o teu melhor dentro da tua casa. Entender essa geração é estar com o braço estendido para dizer: eu estou com você, eu posso te ajudar naquilo que eu tiver para oferecer, e naquilo que eu não tiver, vamos juntos clamar a Deus para que venha uma estratégia do céu para nos socorrer. É isso que os nossos adolescentes precisam. Nessa pesquisa eu pedi ajuda para uma menina que está trabalhando comigo de menor aprendiz, para que ela fizesse a pesquisa para mim sobre esses adolescentes que estão assim se suicidando. E assim, a pesquisa que ela levantou é enorme, o número, tem alguns casos ali que chega a 98% do lugar onde eles estão, que os adolescentes demonstram problemas emocionais porque se sentem pressionados. Alguns grupos, alguns relacionamentos, alguns níveis de pessoas, então, que se juntam para somar e ainda piorar a situação, porque eles estão se atraindo pelo mesmo problema. Então nós precisamos vigiar o que nós temos dentro da nossa casa. Nós temos que vigiar o que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, e muitas vezes, por conta das nossas pressões, nós colocamos mais pressões ainda em cima deles, e às vezes com isso estamos empurrando eles para um lugar onde o Senhor não quer jamais que eles vão. Então vamos orar nesse sentido, clamando ao Senhor para abrir os nossos olhos, para ajudar os nossos jovens, os nossos adolescentes a se tornarem adultos saudáveis na presença do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque este estudo que o Senhor tem feito tem aberto os meus olhos. E eu sei que está abrindo os olhos de muitas mães que estão comigo estudando neste tema. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde e que o Senhor faça prosperar a nossa casa segundo o teu querer. Assim como o nosso salmo-chave deste estudo, Pai, o Salmo 144, que fala para que os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas que enfeitam o palácio, Pai. Em nome de Jesus, que essas colunas que o Senhor diz ali, como colunas na frente de um palácio, que venha a ser assim a nossa casa. Ali também o Senhor diz que é para que não haja brigas, para que não haja confusões nas ruas, para que não haja roubalheiras. E no final o Senhor diz: bendito, bem-aventurado é o povo que assim sucede, bem-aventurado é o povo que o Senhor é o Senhor deles. Que bem-aventurada é a nação que tem um Deus como o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo isso. Obrigado por esta oportunidade de te louvar e apresentar ao Senhor a pessoas, ó Deus, que dependem, como eu dependo da tua graça todos os dias. Vem de encontro, Senhor Deus, e nos ajude a continuarmos firmes na tua presença, a ter desejo de te buscar,
porque o Senhor é aquele que nos guia, que nos sustenta, que adestra as nossas mãos e que nos mantém firmes no propósito para a glória do teu nome. Amém? Amém? Aguardo você no próximo vídeo. Compartilhe com pessoas que você conhece, que você sabe que precisa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Seja grato por aquilo que o Senhor está instruindo você e ajude a falar do nome do Senhor para que as nossas famílias possam viver um momento mais e mais feliz dentro dos seus lares. Amém?